Todo temprano. Presidente, la palabra, presidente Maduro, que tiene foto del gobierno. Ahí. Ajá, arriba. Arriba y abajo. Aqui, presidente. Ok, graças. Companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira, para que a gente combata o narcotráfico em todo... É o stand-up. Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Não faz sentido, quando você olha, faz um retrospecto para 2022 e vê-se uma campanha, toda ela galgada,
em defesa da democracia, em razão do antecessor de Lula no cargo, que o tempo inteiro desferia golpes contra a democracia, receber alguém nessas condições que golpeia a democracia há muito tempo. Não importa se Lula gosta de Maduro, melhor dizendo. Não importa se eles são amigos. O que importa é que alguém que se elegeu e que sofreu uma tentativa de golpe de Estado, como foi o 8 de janeiro, não pode ficar batendo palma para ditador dançar. Então aí foi o erro da diplomacia brasileira e do próprio presidente. Eu não sei se estava no script do Itamaraty fazer algo dessa monta, mas eu imagino que o Itamaraty tenha, no mínimo, recebido ordens para receber Maduro com essa pompa e circunstância toda. Se foi isso, se não foi um cumprimento de ordem, erro da diplomacia, mas erro do presidente da República também. E o efeito colateral disso é dar razão para o opositor e para uma fatia do opositor que não é o campo conservador democrático, nem a direita democrática, não. É dar o ouro para extremista, é dar o ouro para a extrema-direita. Então, hoje, o presidente da República, sem intenção, suponho eu, porque eu acho que ele não tinha intenção de fortalecer a extrema-direita, mas o efeito colateral que ele conseguiu com essa cerimônia de hoje foi fortalecer um ponto da extrema-direita. Poderia abater a dívida da Venezuela com o Brasil. Alguém sabe dizer precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? Você sabe qual é o tamanho? Se vai establecer uma comissão para establecer esse tamanho e retomar os pagos em um plano masivo. Não há número por hora. La comisión va a establecer la verdad. Están planteando separarse de la dolarización en las relaciones económico-comerciales. Y este es otro punto importante. ¿Qué significa separarse de la dolarización en las relaciones económico-comerciales? Bueno, primero que crea las bases para que en relaciones más inclusivas, más favorables, todo un grupo de países puedan integrarse en sus economías. En relaciones económico-financieras que al apartarse del dólar evitan las sanciones que se imponen por el uso del dólar desde los Estados Unidos o desde otros centros de poder en el mundo. Porque Estados Unidos utiliza el dólar también para imponer sanciones económicas y financieras. Cuba es un ejemplo de eso, con el bloqueo y con la negativa que Cuba pueda realizar operaciones financieras en dólar que son perseguidas por instituciones financieras norteamericanas. Y así hay sanciones con otros países. Llama recientemente la atención como un congresista norteamericano en días pasados, de una manera abrupta, soberbia, criticaba cuando vio una declaración de que Brasil y China iban a un intercambio sin dólares, criticó diciendo algo así como ahora son 2, mañana serán 4, después serán más y perderemos la capacidad de sancionar y de controlar a los países por no usar nuestra moneda. Está en el ADN imperial, está en la sangre que corre por el imperio. Y es tan brutal que lo dicen de una manera así tan cínica, tan abierta, porque está dentro de sus propias convicciones. Por lo tanto, aquí mismo uno se da cuenta de cuál puede ser el alcance, la vitalidad, las posibilidades que pueda dar a las relaciones económicas o comerciales con estos planteamientos del BRIC, que pueden ir conduciendo poco a poco a la construcción de un orden económico internacional más justo, más cooperativo, más inclusivo, más democrático, y al final todo eso va a redundar también en más paz y más seguridad internacional y más posibilidades para todo. Y va a romper la hegemonía imperial norteamericana, la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, la hegemonía del Banco Mundial, y va a propiciar el desarrollo de nuevas formas de relaciones económicas. Porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano
Y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene. Ajudar a Venezuela é a própria Venezuela. Eu não posso dizer para você que não tem nada na Venezuela, porque a última vez que eu vi o Maduro a última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chávez. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chávez. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para voltar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Qualquer coisa falou, pô, para de eleição, trabalha um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então eu acho que naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Eu sou o resultado da democracia nesse país. Mesmo quando a imprensa tentou me destruir, ela contribuiu para que eu estivesse onde eu estou. Então, o fato do cidadão ter o direito de falar mal, de discordar, é tudo o que me interessa. Eu disse, na verdade, é que desde que o Chávez tomou posse, foi construída uma narrativa contra o Chávez, e eu tive a oportunidade de ver isso, uma narrativa em que você determina que o cara é um demônio. A partir do momento que você cria a narrativa que ele é demônio, a partir daí você começa a jogar todo mundo contra ele. Foi assim que aconteceu com o Chávez, foi assim que aconteceu comigo. A narrativa construída
nos meus processos, as mentiras construídas, a quantidade de horas de televisão que eu tive contra mim, de rádio, de jornal, 60 capas de revista, uma narrativa vendendo uma mentira que depois ninguém conseguiu provar a mentira colocada contra. Então o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. Eu vou dizer uma coisa que eu nem deveria dizer, porque é uma conversa entre dois presidentes, mas eu disse para o Maduro, olha, você precisa, para provar o que você está falando, fazer um documento com a assinatura de todos os partidos de oposição, todos os teus opositores, todo o movimento social, todo o movimento sindical, o parlamento e mais dos 23 governadores, ele tem 19. Faça o abaixo-assinado, sabe, com toda essa gente assinando e peça respeito à soberania da Venezuela. Peça respeito, porque o mundo chegou a eleger um presidente que era, na verdade, uma pessoa que não existia para tirar. A Venezuela sofre um bloqueio de mais de 900 itens, ou seja, é uma coisa desumana, uma coisa, sabe, que jamais deveria existir. Na Venezuela, a imprensa não tem direito de falar. Olha como é sintomático. Jornalistas foram agredidos hoje por seguranças da Venezuela. Num país normal, não existe esse tipo de ataque de segurança a jornalistas que perguntam. Perguntar não ofende. Isso é muito sintomático. Isso tem que ter uma reação muito contundente, porque acabou também, vindo também do próprio GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Isso não pode acontecer numa democracia. Se um ditador vem para o Brasil, ele tem que ouvir perguntas, sim. Tem que ser questionado, sim. Aí você pega o ditador, traz a segurança e fica atacando o jornalista brasileiro. Isso é que é uma ditadura. Isso é um sintoma muito grave, Aline. Muito grave. Isso é um sinal sensível do que é uma ditadura. Não se pode perguntar nada para ditador. Então, o presidente Lula viu uma amostra do que é uma ditadura. E ele tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque ele acaba perdendo credibilidade. O Brasil viveu risco autoritário muito recentemente e o presidente Lula foi eleito por uma frente ampla em defesa da democracia. Então ele não pode ficar passando a mão em regime que persegue jornalista, que persegue oposição. Você tem execuções de opositores. Ou seja, é o terror argentino, fora todo esse drama humanitário. E que o Boric, presidente do Chile, coloca muito bem, porque ele está com testemunhal desses venezuelanos que chegam ao Chile. E a gente sabe o que chega aqui na nossa fronteira em Roraima. Então, a melhor forma, se o Lula não teria condições de fazer uma crítica contundente, como deveria fazer, pelo menos não deveria ter passado a mão. E se passou a mão ontem, não deveria ter passado a mão hoje novamente. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades.
A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis. Podemos aceitar. A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor, e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez.